Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa live 9.5, fechando o mês de maio. Estamos entrando no último mês da nona imersão da escola. E nós estamos fazendo a nossa tradicional live da última quarta-feira, às 18 horas. É, e Tomique, um abraço, bem-vindo. Eu acho Boa que noite, pessoal. tem essa novidade dos e-books. E eu acho que foi um. Porque olha só, o projeto aqui, o projeto aqui, ele é largo, né? Do ponto de vista nepo pessoal, ele é mais largo ainda, porque tem a administração do lar, que envolve uma série de coisas. Eu agora, vocês terem uma noção, a brincadeira aqui é a seguinte: eu consegui fazer um pacote agora com a. Tem uma menina aqui que faz faxina aqui no prédio e ela resolveu num movimento empreendedor muito interessante, ela faz uma assinatura de lavanderia. Então você paga R$ 150, ela lava a roupa que você tiver para lavar. Ela já está com 50 clientes. Ela pega na quarta e hoje ela entregou. Então você tem que administrar durante toda a semana assim, qual é a roupa que você vai levar, tem que ter os sobressalentes, tem que mudar, montar um modelo, toda a estratégia para não ficar faltando roupa. Né? Então tem que ter sempre. Então, isso é administração. Já falei para vocês aqui da conscientização alimentar, perdi, estou chegando a 6 quilos que eu perdi. Eu falei, cara, vamos organizar a alimentação. Aí entrei, botei o meu organizador para organizar esse troço. Então tá, eu estou todo o tempo no Hortifruti comprando coisa, comprando isso, falta aquilo outro, e vai comprando agora. Acabei de chegar lá, já fui lá pegar a granola que chegou, que eu como com iogurte. Comprei uma iogurteira, não sei se vocês conhecem iogurteira. A iogurteira faz iogurte e tal. Então, cara, então tudo isso é aqui, ó, fora da Bimodais. Aí quando você vai se aproximando da Bimodais, né? A gente tinha lá aquela ideia do livrão, né? Quando começou a temporada era o livrão. E aquilo ali, cara, era um bololô, cara, tava muito desorganizado, muita bagunça. Aí eu falei, cara, vamos dividir esse troço devagarinho, que cada vez eu vou, né? Vou convidando uma pessoa para fazer o prefácio, a gente vai conversando, vai fazendo, vai pegando aquele tema, vai até o final, e aí eu tô meio que já montando um modelo que todos os e-books começam a ficar parecidos. Aí vai ficando mais fácil, né? Porque eu começo, a entrada é sempre igual, o agradecimento é sempre igual, aí depois eu tenho um detalhamento do e-book específico, aí eu falo o que sempre foi a mente. Aí o que sempre foi a mente, o que sempre foi a sabedoria, o que sempre foi a ciência, não sei o quê, e depois como é que é o impacto disso na civilização. 2.0. Aí organiza. Então, cara, isso está sendo muito bom. O que me ajudou também, que eu estava aqui com toda a minha literatura poética de contos, né, literária, e aí eu falei, cara, já que eu estou brincando de Amazon, vou botar tudo na Amazon. Hoje eu coloquei, o nome do livro que eu botei é Me Montanho. Eu ia mudar, mas aí uma amiga minha falou, não muda esse nome, está maravilhoso. Me Montanho. Então eu estou me montanhando. Né? Então eu fiz os poemas aqui, desde que eu estou aqui na Serra, e publiquei hoje o livro também. E aí eu, no fim de semana, na sexta, eu organizo, escaneei tudo, organizei, bababá, bababá, babá, e botei. Então, tudo isso é um longo processo que você vai organizando as coisas, a cabeça vai funcionando, né? E a gente vai trabalhando. E eu estou assim bem satisfeito porque isso que o Claudio estava falando, né? Então, por exemplo, esse mente, qual é a novidade ali, né? Eu não vi ninguém falando. E aí que eu digo, às vezes a gente não tem acesso a determinada literatura e a gente vai meio que intuindo e vai falando, daqui a pouco descobre alguém
que já falou um negócio parecido, aí a gente, ó, aquele cara falou, então traz e não tem problema. Mas essa ideia da mente armazenadora e a mente revisora, eu acho um negócio, cara, que ajuda muito a gente a entender como é que a gente trabalha, sabe? Eu vejo aqui pessoas que eu convivo, né, que elas, a mente revisora delas não é ativa. Ela não faz a revisão, ela não pensa no que ela pensa, né? E aí tem aquela brincadeira, né, que eu fiz no e-book, que é o seguinte, né? O Descartes fala, né? Penso, logo existo. Mas quem pensa sobre como eu penso? Né? A ideia. Quem pensa? Se eu penso sobre como eu penso, quem pensa? Se sou eu que estou pensando como eu penso, quem pensa? Então são duas mentes. Não tem como não ser duas mentes. Entendeu? Uma área pensa, a outra repensa. Né? E então isso eu achei que ficou bem legal, assim, eu acho que deu um upgrade, aí vai em todas as áreas trabalhando. Esse artigo que eu estou publicando, que eu vou, já está pronto, né, vou mandar amanhã, sobre a ditadura civilizacional. Cara, eu fui decupar a palavra ditadura. A origem da palavra ditadura não tem nada a ver com política. Né? A etimologia é inflexibilidade da forma de dizer as coisas. Dita de dizer e dura de inflexível. Inflexibilidade do dizer. E aí você então fez uma adaptação para dizer que naqueles lugares que você não podia dizer nada, era uma ditadura. Mas antes não é isso. Então, quando eu digo que a gente está saindo de uma ditadura civilizacional, houve uma verticalização do dizer. Cara, é óbvio que houve isso. Não dá para dizer que não houve. Entendeu? A pessoa pode dizer, não, mas não tem como não dizer. Rádio e televisão comparado com o YouTube, não tem nem como comparar. Né? Com Twitter, com TikTok. Olha a quantidade de gente que está botando coisa e que você tem acesso. Então, cara, não tem outro nome, tem que dar um nome. Então, aí você dá. E uma outra discussão que eu acho que foi importante também, com o Flávio, que é o artigo que foi colocado hoje, e eu acho que isso foi um avanço, como diz Fernanda, foi um clareamento muito positivo para mim, né? Que eu usei a expressão vocabulário, Fernanda. Então, o que acontece? O vocabulário, ele está intoxicado, de maneira geral, em muitas situações. Qual é o papel do inovador? As pessoas, e eu conversei com algumas pessoas, fiz aí algumas prospecções, e as pessoas acham estranho você questionar a palavra. A pessoa diz, não, mas todo mundo fala isso, deixa do jeito que está. Isso aí quem fala é fulano de tal, então se ele está falando, deixa do jeito que está. Isso já se fala desse jeito desde não sei quando, e também então deixa do jeito que está. Por que a gente vai ficar botando cabelo em ovo, deixa do jeito que está? E na verdade, cara, quando a gente fala em inovação, o primeiro passo é questionar a maneira de falar. E eu tenho certeza que se a gente analisar o trabalho de um psicoterapeuta, o que ele mais faz é questionar a forma que o cara fala. E aí, questionando o que ele fala, a pessoa começa a procurar uma outra forma de falar, e aí vai ativando a mente 2, a mente reflexiva. Então, cara, isso para mim ficou tão claro, né? E aí você pega, né, por exemplo, e aí foi uma discussão que eu tive longa com o Flávio, que foi a seguinte: quando eu questionei a palavra filosofia, e aí até eu brinquei com ele, né? Aí ele falou, não, mas você vai questionar a palavra filosofia? Eu falei, olha só, a filosofia diz que ela foi criada para questionar tudo. Então, se eu posso questionar tudo, inclusive a palavra filosofia. Né? Pode-se questionar tudo. E aí você vai pegar a etimologia da palavra, que sempre tem que ser feito, é amor à sabedoria. E o que a gente está precisando não é pessoas que amem a sabedoria.
São pessoas que ajudem a gente a ter mais sabedoria. São profissionais da sabedoria, cientistas da sabedoria, coachings da sabedoria, inteligências artificiais da sabedoria, que traga lá o Platão, o Aristóteles, o Sócrates, o São Tomás de Aquino, o Confúcio, quem seja lá quem for, para ajudar a gente a ter mais sabedoria. Há uma demanda gigantesca dessa nossa fase agora, do Sapiens 2.0, por sabedorias melhores. Mais escolha demanda mais sabedoria. Então, esse é a primeira esquentada. Cláudio, o que você me diz? Então, Nepo, o que acontece? Eu estou pouco tempo conversando com você, mas um bom tempo observando e ouvindo você e encontrando muita semelhança na maneira de pensar. Você, lógico, você tem tudo muito mais estruturado, mas os seus insights, eles fazem muito sentido para mim. Então, quando eu vi você publicar os e-books, eu comecei a achar bem interessante a sua fluidez em fazer isso, a sua capacidade de organização, que até inspira, né? Eu não tenho certeza, mas a sua formação é jornalista, é isso? Isso. Ok, então eu falei, pô, ele é jornalista. Então, essa capacidade de organizar assuntos e trabalhar com informação é muito grande, beleza. Mas, somando ainda a sua capacidade de usar tecnologia, porque você também trabalhou nessa área, mostra porque você tem essa desenvoltura em produzir e pensar como você tem posto para a gente. Bom, aí eu, inspirado em você, e também por me sentir vocacionado para essa ruptura, eu comecei a questionar, aliás, já vinha questionando. E aí eu começo a trabalhar também onde eu estou hoje, o segmento que eu trabalho. Que eu me encontrei como contador, melhor, eu comecei a trabalhar com contabilidade, mas eu nunca me encontrei como contador. Sempre quis ser mais administrador e empreendedor. E aí eu vou colocar uma questão aqui, ver se vocês, né, não só podem me ajudar com essa questão. A palavra contabilidade, ela, falando, pegando esse gancho do Nepo, a gente rever as palavras. A palavra contabilidade, ela tinha um significado lá quando foi dita pela primeira vez. Durante o tempo, perdeu-se esse significado primário. Isso é uma questão. A contabilidade, quando ela foi inventada, ela servia a um propósito. E aí vem a pergunta que eu coloco para o pessoal aqui, né? O contexto mudou, a mídia mudou. O propósito da contabilidade também não sofre alterações dessa mudança? Porque eu não vejo a contabilidade. Outro dia eu conversei com o Nepo, ele falou, Cláudio, olha, a contabilidade está com um problema aí, provavelmente os contadores vão ter que se transformar porque a inteligência artificial, blockchain, a nova administração, que é a curadoria, isso tudo vai impactar a contabilidade. E realmente eu não consigo falar assim, eu sou contador. A palavra contabilidade hoje, ela não serve ao propósito deste mundo digital. Então, o que eu coloco aqui com uma pergunta, é uma pergunta, qual seria hoje o propósito da contabilidade? Eu posso assim trabalhar. O propósito mudou? Não, olha só, o que acontece é o seguinte: as tecnologias vêm para matar determinadas intermediações, né? A máquina de lavar vem para você terminar com a intermediação de uma lavadeira e você fazer uma intermediação via máquina. E então essas coisas. Então a contabilidade ela tem eu vejo dois problemas, né? O primeiro, que é tecnológico, e que aí você vai ter uma série de ferramentas que podem substituir,
E o segundo momento, e aí já no médio prazo, não no curto prazo, a ideia, né, as pessoas estão começando a ter uma visão de organização de estados, de cidades e países, em que o modelo de cobrança de impostos e de formas do Estado coordenar, né, as regiões vai mudar. E aí talvez não faça sentido ter, né, porque o contador ele existe para fazer uma intermediação, né, para organizar ali de alguma forma. A minha contadora, por exemplo, ela é basicamente uma facilitadora de cobrança de imposto, né? Então ela me ajuda no imposto de renda. Mas esse não é o propósito original da contabilidade. E hoje, para eu dizer o propósito da contabilidade, seria mais ou menos assim: competência contábil tecnológica. Olha só que palavra, que não é uma palavra, que expressão que eu tive que criar para dizer que o contador ele trabalha com estratégias, objetivos da estratégia, mais competências para exercer essa estratégia, medindo dentro de uma tecnologia de feedback. Isso é contador. Isso para mim, é rever a palavra contabilidade, conforme você fez com a palavra sabedoria. Quando você fez com a palavra sabedoria, quando você falou sobre a importância de nós revermos as palavras, isso falou assim, com certeza. Eu não consigo encontrar contabilidade. A ciência que cuida da variação patrimonial, da variação do patrimônio. Contabilidade é a ciência que cuida da variação do patrimônio. Bom, hoje em dia, contador é aquele cara que emite guias. Teria Então, que se eu for procurar outro resgatar nome. o propósito da contabilidade, vai ser uma ciência que dá feedback do comportamento que afeta o patrimônio por meio de processos ágeis e feedbacks, quanto mais rápidos, melhores. Então Olha tem que só. mudar o nome. Tem que mudar o nome. Exato. Não é. Eu tenho que resgatar a identidade, primeiro, da palavra, e depois Sugerir outro. somar essa identidade resgatada, que é o feedback do patrimônio, acrescentar mais algumas palavras para fazer sentido na nova mídia. Na nova mídia. Porque contador está ultrapassado. O que é contador? O cara que emite guia, o cara que faz folha de pagamento. Isso não é contabilidade. Zona de abandono. Contabilidade é o cara... Oi? É zona de abandono. Está entrando na zona de abandono. Então, contabilidade é o cara que pensa de forma estratégica como ele consegue se comunicar assertivamente com o cliente dele, levar o cliente dele a ter uma consciência das ações dele para ele, então, ter ações focadas em resultados e ter, então, uma melhor experiência, reduzir custo e mais resultados. Agora, como é que eu consigo falar com o meu mercado? Isso aí é um desafio. Isso aí é desafio. Todas essas camadas que impedem que o contador se enxergue e que a ciência seja realmente útil. É um projeto. Fernanda. Eu acredito que assim, vários profissionais aqui vão ter que olhar para dentro da profissão deles e falar assim, espera aí, eu tenho que... A minha profissão tinha um propósito, a minha profissão veio aí cheio de camadas postas pelo marketing, mas agora eu vou ter que resgatar, e aí o renascimento de cada profissão, de cada profissional. Beleza. Isso é um projeto. Deixa a Fernanda falar agora. Fala, Fernanda. Boa noite para todo mundo que não estava aí. Um desafio, né, do Cláudio, mas eu acho que tem que ficar muito claro também para a gente não cair na ideia de que a gente não muda a palavra só por mudar a palavra. Você tem que ter a construção de por que você está. Tem que ter a proposta, né? Que é, no certo sentido, que o Nepô faz, quando ele questiona a filosofia, ele mostra, né, que essa palavra ela não é exata, ela não está sendo exata, porque não é suficiente o amor ao conhecimento, né? Filosofia, né? Filo, amizade, né? Por exemplo, uma palavra que eu tenho muita implicância, que também, né, é grega, é pedofilia. Eu acho pedofilia um absurdo.
se for na raiz, pedofilia é amor a crianças. Gente, quer dizer, completamente, né, fora de esquadro, né? Então, só essa observação assim, Cláudio. Você, na verdade, quando você tá querendo redefinir contabilidade, e isso é um trabalho imenso. Boa sorte, hein? Mas eu acho que tem que ser feito mesmo. Está querendo mostrar, gente, contador não é mais aquele cara, entendeu? Que o senso comum acha que é só o que vai fazer a declaração do seu imposto de renda, ou preencher ficha, etc, etc, etc. Mas claro que é uma batalha porque as palavras, elas são coletivas, né? As palavras elas pertencem à comunidade. Então, toda vez que a gente questiona uma palavra, é um imenso de trabalho, porque haverá uma reação. Porque é isso aí. As pessoas vão dizer, como falaram de Sêneco, mas todo mundo fala assim, você vai inventar isso agora? Mas entendeu? Né, mas eu acho que tem que... Essa é a batalha também, né? Essa é a luta também, né? E outra coisa em relação aqui, voltando, que eu acho barato, né? O método Lepô, professor. Eu gosto muito sempre porque ele faz o áudio dele, os textos dele, ele sempre joga para a vida. No caso dele. Então, isso eu acho, que eu concordo com você, que é também extremamente inspirador. Quando ele chega e diz, olha, estou botando lá os e-books na Amazon, pus esse. Você pensa, olha aí, é uma boa ideia. Ou quando você diz, depois, sabe, domingo agora eu estou resgatando o meu lado mais artístico, né? Mais lúdico. Aí daí a pessoa se inspira e diz, será que também não tem algum lado que eu queira resgatar? Então é um barato isso, porque você vai mostrar por você mesmo. No fundo, né, você chega perto do que eu acho que é a grande, não vou dizer verdade, né? Porque não é verdade. Onde está a grande verdade, né? Mas, vamos dizer, a grande sacada, insight. O que importa é o que a gente faz. Se a gente não faz, é um conhecimento que vai embora. Ele vai desaparecer. Agora, fazer pode ser iluminado pelo conhecimento. Então, sabe assim? Como se o conhecimento, pensar, a mente dois, né? Puxa, mas o que é inovação? E nas palavras, né? O cara que é disruptivo, o cara que é incremental, quer dizer, dividir essas categorias vai fazendo com que a gente tenha mais clareza. E a clareza vai iluminar, é a lanterninha que vai iluminar o nosso fazer. Que no caso aqui, cada um tem o seu fazer. Então, isso eu acho fascinante, né? Ilumina o que cada um vai fazer. É um conhecimento, vamos dizer, aplicado. Vai ser um conhecimento aplicado, eu acho muito bacana. Isso aí, não sei, às vezes eu acho que eu falo confusamente, mas... Não, não está nada confuso, não. Não está nada confuso. Eu acho que é legal, assim. Primeiro, eu acho que a gente, hoje em dia, não adianta você falar para o cara comer feijão e não comer feijão. Então, ou tu come feijão, ou tu não fala para o cara comer feijão. Entendeu? Então, assim, você tem que estar inteiro. E a minha vinda para Teresópolis, eu vim para cá porque eu percebi que eu estava dividido no meu casamento, nas minhas relações, né? Eu não cuidava da casa, eu não tinha essa preocupação. Então eu vim e eu estou hoje integrado, tudo. E aí que eu digo, uma coisa legal, que eu acho bacana, assim, eu com a minha equipe, porque eu já brinquei até, ó, eu já falei isso algumas vezes nos áudios, né? O Nepô não é o Nepô é uma equipe. Tem aqui o
o criador, tem o organizador, tem o memorizador, tem o lembrador, a equipe funciona. Então, quanto mais coisas eu tenho em torno de mim para organizar, mais eu vou ficando afiado, né? Então, se eu estou publicando livro de poesia, publicando livro de conto, publicando livro sobre ciência, sobre não sei do que, eu vou ficando mais. Uma coisa vai ajudando a outra. E você vai ficando cada vez mais forte, né? Então, eu acho que essa coisa da coerência entre o fazer e o pensar é uma coisa que eu não tinha. Se você falar para mim, Nepô, eu não tinha isso. Eu vim buscar isso. Então isso está me alimentando bastante. Então tudo está. Não tem conflito, não tem aresta, não tem isso, vai me dando essa tranquilidade para eu poder pensar e botar a minha mente criativa, que é o general, porque o general manda em todo mundo, né? O meu general é a mente criativa, o resto é subordinado a ele. Inclusive eu sou subordinado a ele. Então ele diz, o artigo é esse, o negócio é aquele, questiona isso, questiona aquilo. E essa coisa do questionamento das palavras, dos vocábulos, uma coisa importante do artigo de hoje, de hoje, né, que publiquei hoje, é o seguinte: existem vocábulos que são inodoros, não fazem a diferença. Então não precisam ser questionados. Mas tem uns que são centrais, que se você não questionar, você não consegue inovar. Quando eu questionei a filosofia, e eu agora, e aí o que eu falo para as pessoas, eu não uso mais, e quando tiver oportunidade de questionar, eu vou questionar. Não quer dizer que eu vou ficar agora jogando pedra, entrando na internet quando alguém falar, fazer hate. Não é isso. Eu simplesmente digo, meu irmão, não use esse conceito, porque atrapalha a inovação. Ponto. É uma sugestão. E aí eu caminho para outra direção. Então eu estou muito confortável, né, nesse e-book que eu publiquei sobre ciência da sabedoria, porque eu tiro a filosofia da Torre de Marfim e boto a filosofia para ajudar as pessoas. É simples. Entendeu? E aí a gente joga a polêmica para frente. E aí a coisa vai caminhando, e eu acho que é isso que é o papel de um conceituador, de um explicador, né? Ser cirúrgico também, porque começa a ser chatinho, mas não fala isso, não fala desse. Não. É escolher o problema, a palavra e dizer, aqui não, essa não. Leandro, está tendo pela ordem de chegada. Leandro, o que o senhor me diz? Oi, pessoal. Boa noite a todos aí. Bom estar com vocês aqui. Eu já estou há acho que vai para 3 anos, né, na escola, 2 anos e meio, acho que 2 anos e meio. E esse ponto que o Cláudio levantou, né, que ele está novo aqui, essa sensação de incongruência, né, de que você tem, as coisas estão mudando uma percepção de mudança que você tem das coisas, você quer participar dessa mudança, você quer embarcar, você quer entrar nesse barco, e essa dificuldade da velocidade, né, de como você atuar. Me lembro de muitas vezes aqui nos meus depoimentos aqui da nossa live aqui uma vez por mês, daquela dificuldade de, mas como é que eu aplico tudo isso? Como é que tudo isso que eu estou ouvindo aqui, tudo isso que eu estou fazendo, como é que eu chego aqui no meu trabalho lá e estabeleço isso, né? Então, confesso aí, Cláudio, que eu passei por essa fase. De certa forma, a escola acabou migrando em algum momento, né? Não sei, fiquei com esse sentimento, com essa percepção de que a gente foi puxando, né? A escola foi puxando para a mudança de você mesmo, e não de você tentar mudar tudo que está em volta de você, né? O Depô está sempre dando o depoimento dele de que quando ele começou, não, vou fazer consultoria. Eu vou fazer consultoria e tudo isso que eu sei é um negócio maravilhoso, eu vou chegar na empresa, vou apresentar isso para o dono da empresa, o cara vai olhar para isso e de repente aquela frustração de que você tem algo na tua mão que você está vendo que é valioso, quando você chega lá e coloca diante
da estrutura, ou do modus operandi atual, ou da plataforma, seja lá do que for, essa dificuldade, né? E fico eu com a impressão de que essa ideia do desenvolvimento pessoal, né, vamos dizer assim, de certa forma é uma resposta disso, né? No final, pontuando aí o que a Fernanda puxou, eu não sei se, com certeza, encontrar uma nova definição para uma profissão, que é a sua busca aí, Cláudio, ela é super importante, mas não para que os outros olhem para ela e passem a perceber valor nela a partir de você ter mudado o nome. Eu não acho que é isso que vai acontecer. E aí, humildemente aqui, tá? Uma opinião. Mas tenho eu a impressão que, quando você aplicar esse mindset à sua atuação para dentro, tá? Isso vai transformar, de alguma maneira, a sua atuação para fora. E aí essa sua atuação vai ser percebida. Tá? Então, desculpa aí, eu não quero dar pitaco no comentário de ninguém, não é esse o objetivo. É que eu achei muito curioso os pontos que você colocou aqui, tá, Cláudio? Mas foram super válidos aí, bem legal. Então vamos em frente. Vamos em frente. Eu acho que essa coisa, falando aí eu acho que essa caminhada em direção à inovação pessoal não foi querendo, não foi uma escolha, foi uma situação. E acho que isso mostra um pouco hoje o mundo que a gente está vivendo. Pessoas querem mudar, né? Organizações tradicionais fingem que querem mudar. E elas querem mudar alguma coisa, mas não estão prontas para o tamanho da mudança que está acontecendo. Então, cara, não dá para ficar... Porque aí o que acontece? Você se aproxima do curto prazo, você se aproxima de uma mudança mais assim próxima, você vê que você não pode pensar do jeito que você pensa, você tem que mudar. Então eu resolvi, eu estava até conversando hoje com uma amiga, eu falei para ela, quando você pensa no longo prazo, você tem que caminhar para um tipo de perfil de cliente que é um disruptor. O disruptor pensa no longo prazo. O cara do curto prazo geralmente é o incrementador. Então aí você vai procurar esse cliente. Existe cliente hoje? Existe, mas é o disruptor. Tem que achar o disruptor. Em qualquer área é o disruptor. Tanto que eu hoje propus aqui na universidade, eu estive lá umas 2, 3 vezes, falei, cara, primeiro passo aqui na universidade para fazer qualquer mudança é fazer uma palestra, identificar os disruptores, juntar essa galera, dar o diagnóstico e ver o que a gente pode fazer. Sem disruptores não tem inovação. Porque o incrementador, ele é o curto prazo. É um cara fundamental para a gente continuar vivendo bem. Agora, para a mudança um pouquinho maior, tem que ser o disruptor. E aí, então, tem que caminhar nessa direção. Tomic, é o senhor, o que o senhor me diz? Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo jóia? Eu, juntando o que o Cláudio falou, Fernanda e o Leandro agora, eu achei bem razoável. Eu entrei um pouquinho antes das 18 horas e ouvi um pouco a fala do Cláudio, né? E completando tudo isso que vocês estão dizendo, eu acho que isso que você colocou agora, né, é verdade. O que a gente tem, né? A gente tem um momento em que não só as pessoas, mas as empresas, as organizações, que no fundo são as próprias pessoas, estão vivendo esse impacto das tecnologias descentralizadoras e também dessas tecnologias exponenciais. Eu já fui para um passo além. Eu estou desde final de 2019 na escola, então eu hoje, se eu posso ajudar o Cláudio nessa reflexão, eu estou terminando uma formação que é o Corporate Venture Building, que é o Corporate Venture Builder. O que é esse cara, ou o que é essa estrutura? Na verdade, é a criação de novos negócios dentro de empresas tradicionais, né? Então, isso tem algumas vantagens. Por exemplo, se você montar uma startup, que é também um desejo meu, quer dizer,
a escola está me ajudando a pensar numa startup que eu pretendo lançar no final do ano que vem, em que eu utilizo inteligência artificial para fazer chats com os consumidores e também uso realidade virtual, né? Estou usando tecnologia de uma empresa italiana. Mas, assim, nessa situação toda, o que a gente vê é, por exemplo, eu recentemente tive com o pessoal da Randon, e há 7 anos atrás, o faturamento das carrocerias representava 100% do negócio deles. Em 7 anos, com a Open Innovation e com uma série de ações, fazendo o Corporate Venture Building, eles, hoje, só 40% do faturamento deles é carrocerias. Eles incorporaram uma startup, por exemplo, e fizeram... Essa startup cresceu em 1 ano e meio 50 vezes, que chama PX Motorista, onde motoristas se cadastram. Então, o que a gente... Tem um livro do Peter Thiel que ele fala dessa matriz em que você muda essa história da cadeia de valor para, vamos dizer, para um ecossistema, né? Então, o que as empresas, todas tradicionais e as startups, elas têm que buscar o ecossistema. Bom, o que eu acho... Eu estou querendo dar esse exemplo também porque, há um mês atrás, eu fiz 4 heads de inovação. Eu falei com o head de inovação da Vivo, falei com o head de inovação do BTG, da Ambev e também da Vivo, Ambev e da Nestlé. E em todas essas empresas, Vivo, Ambev, Nestlé e BTG, todas elas empresas que têm uma estrutura tradicional, estão buscando essa mudança, estão buscando essas novas oportunidades de crescimento. Então, a empresa, ela sempre, de alguma maneira, essa dor que ela começa a ter, porque, na verdade, todas as empresas tradicionais, elas têm essa dificuldade um pouco. Por quê? Porque ela está no mercado há muito tempo, ela está ganhando, ela está faturando. Só que chega um momento que, por mais que você invista, você cresce pouco. O mercado satura. Então, nessa hora, isso vale para serviços e vale para produtos, né? Você precisa buscar novas oportunidades de crescimento. Então, o meu recado, voltando um pouco para as colocações que o Nepô sempre fez no passado, a gente questiona por que o Nubank não saiu do Banco Itaú? Por que a Tesla não saiu da Volkswagen? Né? A Volkswagen, o Itaú tem o mercado, faturam, né? Eles têm toda uma estrutura, né? Eles tinham acesso no mercado, eles tinham os clientes, eles tinham os investimentos, eles tinham acesso à tecnologia, mas eles não fizeram. Eles não fizeram esse movimento para os novos negócios, né? Por uma série de razões. Então, eu acho que o grande trunfo da escola é justamente ser essa base. E, Cláudio, aproveite cada áudio, aproveite cada momento, faça as suas reflexões, e na verdade, esse movimento parte de cada um de nós, né? E depois com as pessoas que nós convivemos, com os familiares mais próximos, e isso alcança os lugares onde a gente trabalha e por conseguinte, também as relações com as outras pessoas, com as outras empresas e os outros negócios. Então, esse é o meu recado, Nepô. Legal. O que eu acho também legal, assim, de destacar para vocês, se forem pensar em alguma coisa parecida, né, a ideia de você ter áudios pequenos todos os dias,
criar uma rotina que as pessoas tenham todos os dias o contato com a narrativa, que me chamou muita atenção. Eu trabalhei 1 ano no BNDES. Tem um amigo meu que morou aqui, que tinha casa aqui em Teresópolis, ele até vendeu, sou muito amigo dele, do casal, e ele que me levou para o BNDES, ele fez curso comigo no Alternex logo no início. Eu fiquei 1 ano no BNDES. E fiz lá um trabalho grande de... tudo isso que a gente conversa aqui, bota aí 4, 5, 6, sei lá, 10 anos atrás. Era um Nepô de 10 anos atrás, mas tinha muita novidade. Aí fiquei lá com eles e tal. Eu passei 2 semanas, aí voltei para almoçar com o pessoal. As pessoas estavam falando tudo, voltaram a falar tudo que estavam falando antes do workshop. Porque assim, Matrix é isso, cara. Você volta para Matrix, que nem aquela cena, né? Que eu acho muito simbólica de Matrix, que o cara diz, eu quero voltar para Matrix porque eu quero comer um filé. Eu sei que o filé não existe, mas eu quero comer. Entendeu? Independente se existe ou não, eu quero continuar comendo filé. Então, cara, é isso que aconteceu. As pessoas não... Se não tiver essa coisa, sabe? Que é a experiência do Bill Wilson. Nisso nós imitamos o AA. O AA mostra isso. O cara parar de beber, ele tem que ir nas reuniões. Entendeu? Se ele sai das reuniões, ele volta para a Matrix. Então ele tem que continuar nas reuniões. E a gente vive hoje a intoxicação profunda de Matrix. Dos paradigmas que a gente tem, da forma de pensar, tudo em torno de nós quer levar a gente para pensar fora dessa concha que a gente criou aqui dentro. E a gente está aqui nessa batalha mostrando, galera, tem um jeito novo de pensar, vamos pensar assim e assim. Eu acho que isso é uma coisa importante destacar. Doutor Átila, o senhor vai conseguir falar aí, passeando com o cachorro? Lógico, meu cachorrinho feliz aqui. Pessoal, boa noite. Eu até queria entrar mais cedo para conversar com o Nepô aí, até naquele preâmbulo, mas o fato é que eu estava em trânsito. Pessoal, é o seguinte, tudo que a gente entende sobre inovar pode e mudar não pode, o Nepô tem colocado isso aí bem como um marcador. Eu queria trazer alguns aspectos. Primeiro, é que quando a gente começou a criar algumas áreas de inovação, o departamento de inovação, isso foi um momento simbólico para que a empresa pudesse indicar para todo mundo que ela tinha interesse em mudar. Mas a gente sabe que todo esse processo de mudança é um modelo de pensamento. Portanto, você não consegue mudar a funcionalidade trocando a lata ou até mesmo trocando o software. Tem que fazer com que as pessoas mudem a forma de usar. E isso parece muito com a visão do incrementador, mas eu acho que o incrementador, ele vai trabalhar junto com o disruptor que viu no longo prazo. E eu acho que esse é o grande lance dessa fase aí, desse ciclo nosso aí, dessa imersão, aonde o Nepô trabalhou muito a forma do ser humano se entender mais, né, a sua própria máquina, né, e, claro, começar a trabalhar com essa máquina em favor da sua própria transformação. E, consequentemente, esse é o pensamento que a gente espera, que as pessoas consigam ter maior efetividade dentro dessas necessidades do mundo digital. Tá? E aí eu trago um problema ainda de 2011, se não me engano, de um case da Morningstar, uma empresa de tomate dos Estados Unidos, tem lá no Harvard Business Review, e eles publicaram essa história que é bem interessante. Ele diz assim: comece demitindo todos os gerentes, tá? Ou seja, eles mudaram a cabeça do comando e controle, né, para um modelo de garantia de qualidade, onde todo mundo é gerente, todo mundo tem que fazer sua contribuição, seja para o planejamento financeiro ou para o desenvolvimento dos objetivos, né, dos produtos da empresa. Como lá é uma empresa de agro, então o cara que compra implemento para o trator, ele tem que analisar todos os benefícios que ele vai gerar com aquela nova tecnologia, senão mantém aquela que funciona. Incrementa adicionando e não substituindo. Então, todo o processo decisório, e aí eu queria juntar com a visão lá
do propósito da contabilidade, que eu achei ótimo. Quando eu entrei, o Cláudio estava falando, eu fui lá no chat GPT, puxei uma geral, puxei um resumo, coloquei aqui. E no final, a contabilidade ele vai dar o viés de tomada de decisão, que é o que a gente precisa. Todo modelo de melhoria do ser humano é uma maneira de você poder analisar melhor e decidir melhor. Então, a gente está fazendo um investimento de mundo digital, mas a gente está falando de qualidade de vida em geral. Tá? Como é que nós vamos sobreviver, nós, tecnoespécie, nesse novo mundo que vem aí, cheio de coisas que são incertas, né? E aí o Tomic falou bem, né? A empresa está faturando, eu podia até falar assim, não, é o grupo de investidores que está faturando. A Randon continua faturando o que faturava dentro do seu crescimento orgânico. Foi um jeito de pensar dos investidores que encontrou um novo negócio. Né? Então, a gente tem que colocar a sobrevivência, muitas vezes, não no CNPJ, mas a sobrevivência do CPF. É um pensamento de sociedade, um pensamento de humanidade. Mas são as pessoas que pensam que vão decidir o futuro. Então, eu achei bem interessante essa imersão no ser humano, né? Uma coisa que traz para a gente o problema, né? Para dentro de nós mesmos, e que vai fazer com que a gente encontre novos caminhos aonde quer que a gente esteja, né? Onde quer que a gente esteja atuando, né? Levando esse novo olhar, né? Eu não estou diagnosticando para o lado de fora, eu estou diagnosticando também para o lado de dentro, principalmente isso. Show. Doutor Guedes, é o senhor. Não estou ouvindo, não estou ouvindo, está sem som. Sem som. Não. Então, vou botar o Harold para falar, depois tu entra. Fala, doutor. E aí, pessoal, tudo bem? Não, eu achei interessante o que o Átila falou, assim, de mudar o software e tal. Na computação tem um conceito bem antigo chamado Lei de Conway, né, que diz que os sistemas computacionais nas organizações refletem o modelo de comunicação dentro da organização, né? E é muito engraçado como isso afeta as empresas a entender essa transformação, tanto que o Nepo fala, né? A galera monta o modelo, é aquela velha história, Internet Bank já existia há 20 anos, né? O Nubank veio, mudou completamente o formato, porque não tinha uma regra de comunicação interna e hierárquica, isso mudou completamente o jogo, né? Então, eu acho que eu sempre levo isso para os meus clientes, assim, como se você quer realmente fazer transformação digital e não aceleração digital, você precisa revisitar a lei de Conway e saber o que você está fazendo aí, entre aspas, de errado, né? E aí eu até postei hoje no LinkedIn um caso engraçado que eu vivi aí. Eu estava vendo uma matéria no site da ESPN, que é a maior empresa de esportes do mundo, né? E ele me recomendou um link de 2021. E, tipo assim, a mídia hoje, ela tá tão estragada, né? A experiência de você ler um jornal hoje é tão ruim digitalmente, né? Você tem ad para tudo que é lado, paywall e não sei o quê. É impressionante como, tipo, há completamente um desentendimento da gestão, porque com certeza é um gestor que decidiu por aquela página, por aquele link, versus o comportamento do usuário, né? Então, essas descomunicações que eu acho que estão havendo entre os diversos públicos é o que a gente precisa trabalhar aqui, que eu acho que a Bimodais faz com primazia, né? Eu acho que a gente tá naquela fase assim de nessa parte de futebol, por exemplo. Eu agora estou acompanhando o Botafogo, né? O Botafogo está bem, meus filhos super animados e tal. Então segue o líder. Tem uma coisa engraçada que
você tem os especialistas do time. Não tem mais necessidade de ver mesa redonda. A mesa redonda é assim, o que eles falaram do Botafogo? Aí vê lá no TikTok, mas, cara, tem uma opção de gente que só fala do teu time, que é especialista, que conhece, não sei do que, papá. Então, é o nicho. Cada vez vai ser mais nicho. Cada vez vai ser mais nicho. Né? Então, assim, essa coisa que eu até nesse e-book que eu estou trabalhando, que é a ideia da alienação saudável, você tem que praticar alienação saudável. Meu irmão, o que afeta a minha vida? Aonde está? As pessoas vão trazer isso para, sabe? E é tribo, cada um na sua tribo. E é isso que é legal. Você pode, aparentemente, isso pode ser uma coisa ruim, mas isso é muito legal pelo seguinte, porque aumenta a diversidade. Né? Então você aumenta a diversidade, porque você passa a ter muita coisa, você é estimulado a ser personalizado. Então aí você gosta de música, você tem um cara da música, você tem um cara não sei da onde, etc. Tal, e a coisa vai fluindo, e eu acho que é isso que está dando essa estrutura, né? Só que a gente está precisando de reforço. Guedes, é contigo. Será que está funcionando agora? Perfeito. Voltou? Eu caí de paraquedas em qual é o tema para falar? O pessoal está falando tanta coisa bacana. Cara, a gente tá aqui falando de coisas e tal. Pode falar de alguma coisa que você ouviu aí nos áudios que te chamou a atenção? Aí recentemente, o que você ouviu, o que você gostou, não gostou? Estamos falando do mês de maio. Tá. Então a pauta é mês de maio. Geralmente a última live do mês, é fazer um balanço do mês de maio. Aí geralmente rola os artigos que saíram, os e-books, etc. Legal. Eu curti muito e tenho pensado muito nessa questão do futurista, né, versus futurólogo, e a quantidade de pessoas que estão agora pegando, né? Já existiam os futuristas de palco, né, e os futurólogos de palco. Agora existem os futuristas e futurólogos de chat GPT, de inteligência artificial. Eu acabei de sacanear um cara, né? Me chamaram para fazer um debate sobre como é que nós que temos startups vemos a questão da contratação CLT versus a contratação PJ, né? E para debater, né? Para debater como é que funciona, o que é melhor, CLT ou PJ. E aí eu falei efetivamente sobre o que é a realidade de uma startup, né? Se você vai contratar uma pessoa por R$ 4.500 no PJ, você vai ter que dispensar pelo menos 9.000 para contratar ela no CLT, normal, né? Esse é o modelo mais seguro de você fazer isso por causa de uma série de encargos, etc. Então, nem sempre, dentro de uma startup, você tem a possibilidade de já começar uma startup botando no CLT. Isso no Brasil não funciona, né? A grande maioria não faz assim. E aí começou uma discussão, né, de que para onde iria, porque a diferença do CLT, do PJ, não sei das quantas, e como isso influencia o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa e não sei das quantas, aí começou textão para cá, textão para lá, e aí começaram aí entra, né, os defensores de tudo que você possa imaginar, o estudo disso, o estudo daquilo, o estudo da outra. Falei, gente, deixa eu botar aqui para vocês uma coisa importante que eu vi, que é em relação às contratações do Coringa e do Batman, tá? E aí o pessoal não entendeu aquilo, né? O que eu fiz? Eu fiz uma simulação no ChatGPT dizendo que, na verdade, o Coringa do Batman, ele se tornou psicologicamente problemático depois que ele não foi contratado via CLT numa startup, tá? E depois eu fiz o mesmo dizendo que o Batman se tornou um multibilionário porque justamente ele mostrou
que com a contratação PJ ele teve mais tempo, ele pôde fazer outras coisas, pôde pegar o dinheiro que seria do FGTS e aplicar na bolsa, criptomoeda, etc. E no final das contas eu mostrei os dois para os caras falaram assim, hoje com o ChatGPT você prova qualquer coisa. Se você quiser dizer que em 2030 nós seremos efetivamente colonizados pelos marcianos que estão provados e existem em Marte, se você saber fazer o prompt, você faz no ChatGPT. Então, eu tenho muito... E aí o pessoal ficou bem bolado. Eu tenho muito cuidado agora sobretudo agora, né? Eu já tinha esse cuidado com os futurologistas, os futuristas, os futurólogos, as marginais antes do ChatGPT. Agora, o que eu prevejo é que a quantidade de pessoas que vão se auto-intitular futurólogos, futuristas, entendedores de tudo que você possa imaginar, baseado em saber fazer um prompt correto no ChatGPT, vai ser assustador e extremamente problemático para pessoas sérias como a gente, né? E extremamente problemático, que eu digo é o seguinte, da gente ver isso acontecer e a manada indo atrás. Esse é o grande problema. O grande problema do futurista, futurólogo baseado em achismos, em direcionamentos e manipulações, é que a manada vai atrás, né? O cara começa a dizer um monte de coisa. Se você ler o meu texto lá, posso até botar depois aqui para vocês verem que foda que é. Você acredita piamente que realmente o Coringa se tornou o Coringa porque você começa, sabendo fazer o prompt, você começa a dar estudos, direcionamentos, etc. E aí ela fala assim, é isso? Então tá bom, então é isso. Ela bota lá e no final ela fala assim, cara, o Coringa se tornou um Coringa porque ele foi contratado via PJ, como devia CLT, mas o Batman se tornou um multibilionário porque ele foi contratado PJ. E aí, quem está certo? Quem está certo é quem escreveu aquilo baseado numa ideia da cabeça dele que tentou manipular a massa. Então, eu queria levantar essa bola aí, né, para a gente ficar muito atento com a inteligência artificial na mão desses pseudos futurólogos, futuristas, pessoas que acham que nem porque agora vai perguntar qualquer coisa no ChatGPT, ele vai responder. Mas vai responder baseado no que ele está botando, a forma que ele quer saber. Guedes, eu tive aqui na FES é a universidade aqui, e conversei lá com um dos coordenadores da medicina. Ele falou que os caras que estão trabalhando nessas provas estão tendo um problema gigantesco, né? E aí eu fiquei rápido assim, eu pensei, né? Eu falei, cara, é simples, né? Não vale mais. É aquela história. Tudo que a máquina faz abre um buraco para o que ela não faz. Sempre na direção de mais criatividade do ser humano, né? Então, assim, o cara pode escrever um texto baseado no chat GPT, mas vai acabar tendo que ir para uma live, não vai dar tempo dele ficar digitando e pedindo para o chat GPT falar por ele, né? E vai chegar um determinado momento também que as propostas que ele faz sobre determinadas situações vão bater na realidade. E aí, funcionou ou não funcionou, né? Então, assim, eu acho que tudo, experiência com tecnologia é sempre essa, né? Tudo vai nos levar sempre para mais criatividade, melhoria, e aquilo que os buracos que forem abertos, e o que funcionar, o pessoal topa. O que não funcionar, descarta. Pera, Atila, antes de você falar, eu vou botar o Wagner. Wagner, boa noite, como vai o senhor? Doutor Wagner? Opa, boa noite. Como estamos? Estamos aí. Então tá bom. E aí, papo de quê? Papo de tudo, né? O Nepo tá variando demais. Ele sai de rotinas do se fosse fácil tudo faria para dieta, e aí ele volta pro incrementa, pro disruptor, incrementador, e volta e dá a curva. Não, mas muito bom. Pessoal, meu nome é Wagner Oliveira, eu trabalho no agro aqui, vocês devem saber. Eu trabalho aqui no agro, digitalizando. Nós estamos, vamos dizer, num dos primeiros estágios aí da inovação, nós estamos ainda digitalizando, tirando do 1.0 para o 1.1, vamos dizer assim, processos comerciais aí de empresas
no agro, mais específico ainda na pecuária. Então, nós estamos atuando aí em leilões de genética, né, venda de gado, posicionando como uma aceleradora comercial, ajudando a trazer clientes via remotamente. Estamos ajudando a fazer expansão de empresas também de maneira remota. Estava terminando uma apresentação aqui e fazendo uma conta, né? Eu trabalhei por 10 anos numa multinacional e eu era um supervisor que gerenciava 25 pessoas. Nós estamos no projeto aqui abrindo 300 representantes com a mesma estrutura. Então, praticamente gastaria 12 supervisores. Hoje, um supervisor vai fazer a gestão, capacitação, vamos dizer, gestão das vendas e do time, apenas um. Então, olha a economia por meio do digital e do remoto, né? Porém, eu vi você discutindo aí sobre a IA e tudo mais, eu acredito que ela vai entrar aí no nosso universo, nessas questões de gestão, auxiliando o produtor nas informações que ele precisaria de um técnico e que já é de conhecimento público as informações, mas tem esse desafio aí da disrupção. Nepô tem feito um trabalho conosco aqui semanal, nos ajudando, tivemos boas experiências aí, tirando da oralidade, levando para a escrita, alinhando as nossas ideias, mas estamos aí para trocar um pouco de ideia de que a gente está fazendo, aprendendo e revisando. Vamos usar esse conceito do Nepô aí, que a parte de revisar o que a gente tem feito é muito interessante, né? Então, acho que hoje é isso. Para a gente, o processo de inovação é revisar o que está dentro da caixa, revisar o que está dentro da caixa e avançar. Num segmento ainda mais tradicional, que é o pecuarista, que é o produtor rural. Show de bola. Átila, você queria fazer um comentário para a gente fechar? Faz. Eu estava querendo, eu ia brincar com o Wagner agora, porque eu sempre penso, para resumir, que é o Tinder bovino, né? Que ele intercala aí toda a genética nacional aí com os pecuaristas, mas é para ligar com o papo lá do anterior, do Guedes, que é o seguinte: o ChatGPT, ele hoje, ele tem exatamente o perfil daquela sala de bate-papo aonde o pessoal se encontrava lá para fazer sexo virtual, tá? Então, vai ter o sexo virtual na máquina e vai ter o sexo ao vivo, que é a livezinha que o Nepô falou. Tem gente que curte os dois, tem gente que curte um, tem gente que curte o outro. Esse é o ponto que a gente vai estar aí. Então, eu não tiraria as vantagens, né, dos dois lados, né, que existe muita coisa proveitosa para a gente fazer, tanto no ChatGPT, né, como na visão da live. E o que eu vi nesses dias? Muita coisa que estava acontecendo agora no pós-pandemia, ainda com o reflexo do trabalho remoto, colocou um monte de gente em casa e depois veio a onda de voltar para o presencial, que é o que a gente está notando aí, que as empresas estão atrás de produtividade do pessoal e precisa de volta do pessoal olho no olho. A gente tem 3 modelos: remoto, híbrido e digital. E mais do que tudo, o híbrido, que é o cara que vai trabalhar nas 2 modalidades, é o que está prevalecendo. O cara trabalha um dia presencial, 4 horas online, e aí começa a montar o esquema dele de trabalho, tá? Então, o trabalho, quer queira aí, seja ele PJ, CLT, ele ganhou essa opção, né? Que não é uma opção, obrigatória, né? Nem era totalmente obrigatória, como era antes, e nem é totalmente online, obrigatória, como foi durante a pandemia, mas agora, por opção, por estratégia, a gente tem uma terceira, né, que é o híbrido, e aí com o nível de personalização, onde as pessoas vão lá e conseguem, de uma forma ou de outra, serem mais efetivas. Então, eu acho que a gente vai ter caminhos para a leitura do online, principalmente quando você está fazendo uma atividade
que ela não tem nenhum dispositivo físico, né, necessário. Então, na programação, software, tem um monte de coisa aí. A minha esposa aqui é advogada, ela trabalha no consultivo, ela faz tudo online, ela não precisa de nenhuma atividade presencial. E assim a gente tem várias profissões que conseguem fazer isso. E, no entanto, tem outras, né, que precisam trabalhar na maior parte do tempo offline, né, ou presencial. Não tem como você fazer isso com um bombeiro, né, com um policial, né, a maioria deles vão ter que estar em campo fazendo atividades que exigem ação direta. Então, eu vejo que essas ferramentas aí, como é o caso das ferramentas de IA, elas vão oferecer para a gente muito recurso, para a gente também melhorar a tomada de decisão, que é o que interessa para a gente, tá? Eu estou particularmente testando algumas aqui, inclusive compartilhando com vocês, que permite você usar a API aí usando os seus próprios dados, né? Então, eu vou oferecer para ela apenas o meu conhecimento. Ela, quando responder, ela vai responder com o meu viés. Que aí é o que eu acho que é o mais interessante, né? Como eu pensaria, juntando tudo que eu posso lembrar agora, né? Beleza? Beleza. Bom, pessoal, então é isso. A gente está fechando aí o nosso mês de maio. A escola vai completar esse ano 5 anos. Vamos entrar agora na nova temporada, 10ª temporada, é a temporada dos e-books. Continuação dos e-books vai continuar, depois que, teoricamente, terminar tudo que está aí programado, que não é pouca coisa. Aí começa a revisar o primeiro, e aí começa a refazer tudo, e aí é um processo de espiral, é looping, né? E acho que a gente tem avançado bastante. Esse e-book agora, o próximo que vai sair é o filtro da informação na civilização 2.0. Depois, esse é prefácio do Talvaci. Depois vai sair o do Borella, que vai sair o Bem-Estar na Civilização 2.0. Estamos engatilhados aí com o Wagner também, um sobre agronegócio. E a gente vai caminhando aí e vamos em frente. Agradecer a presença de vocês, vou botar o link para o pessoal e vamos em frente, prontos para entrar agora no sexto mês aí da nossa imersão. Tá bom, galera? Um grande beijo para vocês. Valeu, bom. Um abraço. É isso aí.